Lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, a partir do primeiro versículo, lá no capítulo 1, nos diz assim a palavra: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Estes ensinos vos escrevemos para que a vossa alegria seja abundantemente completa. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andamos na luz, como ele na luz está, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Cristo se apresenta através das Escrituras como a essência. E quando João comunica nesse texto, ele fala de um fundamento de uma referência relacional. Algo que não é somente daquilo que se ouviu falar. João está explanando através dessa carta àqueles a qual estava endereçada, dizendo: olha, eu recebi, e não só recebi, eu apalpei, eu toquei. Eu tive um contato, uma experiência íntima e profunda. Então comunico a vocês que, de fato, essa é a verdade que nós temos caminhado. E por caminhar nessa verdade, queremos então registrar aqui, através da escrita, que em vocês habite uma plenitude, uma absoluta certeza, uma alegria, uma felicidade, que vai fazer de vocês pessoas melhores, lhes trazendo o fundamento correto, da maneira correta, do jeito correto. Queridos, interessante que quando a palavra se apresenta e João diz, ele traz uma condição muito clara, dizendo que se a nós, então em nós, podemos caminhar na luz, quando estamos na luz, assim, querido, seremos diferentes. Não somente pelo que falamos, mas pelo estado que estamos. Interessante, a luz ela traz uma transformação, uma diferença em qualquer ambiente, e não se importa se é um ambiente grande ou se é um ambiente pequeno. Ao menor sinal de luz, ou a menor manifestação da luz, nisso há uma transformação. Então, se nós temos o fundamento em nós, chamado Cristo Jesus, opera a condição de transformação. Quando falamos de uma nova vida, não estamos falando somente de um contexto evangélico, religioso, talvez até cristão, mas estamos falando da diferença que isso primeiro causa em nós e depois começa a manifestar aquilo que está à nossa volta. Pois de que adianta vivermos uma vida sem a expressão da transformação? Ou de que adianta, de fato, vivermos algo que em nós não tem trazido o menor sentido? Sim, pessoas adentram em ambientes, se sujeitam em ambientes, se sujeitam a orações, se sujeitam a cultos, se sujeitam a inúmeros lugares e fazem desses lugares os seus mantras. Se por ali passar, dali sairei diferente, porque vou receber a bênção, ou vou tomar o passe, ou vou receber a oração poderosa, e essa oração fará a diferença em mim, e somente isso é o suficiente. Como se fosse um posto de gasolina,
Passamos e dizemos, coloca tanto, ou abastece, completa, ou só coloca esse pouquinho suficiente para mim chegar até o lugar aonde eu preciso chegar. De fato, a nossa fé precisa ir além disso, precisa dar um passo além disso, fazendo com que não seja somente o ambiente do culto, mas a vida como um todo passe a fazer sentido no nosso caminhar. Você crê nisso? Quando queremos mais de Deus, mergulhamos na intensidade e não ficamos somente naquela dependência de que alguém fará algo por mim. Nós precisamos encontrar um lugar de maturidade que vai um pouco ou talvez muito além do que os olhos humanos possam contemplar, do que os ouvidos humanos possam ouvir. O Senhor faz de uma maneira extraordinária, estabelecendo em nós coisas comuns que fazem uma diferença tremenda. Por que eu te falo isso? Porque o que eu estou me tornando tem que ser muito superior do que aquilo que eu estou construindo. E quando isso se estabelece como uma verdade, eu olho para mim, num evangelho que tem a ver com os outros, na minha prática, mas no meu devocional, naquilo que faz a diferença na minha vida com Deus, isso está impregnado. Precisa estar me absorvendo, precisa tomar conta de mim por completo. Porque se talvez só o que eu estiver construindo seja o resultado ou o objetivo da minha fé, assim que eu alcançar esses objetivos, o que lhe restará? Conheci pessoas que oravam por muitas coisas, por conversão de marido, de esposa, pessoas que oravam por ter determinados bens, pessoas que lutavam, desgastavam os seus joelhos, a sua fé, a sua oração e faziam disso uma manifestação para com Deus daquilo que queriam. E quando tiveram, perderam o sentido de ter comunhão com os irmãos, de congregar, de viver uma vida em paz, de viver uma vida extraordinária ou de viver de fato a vida que Deus tinha para elas. Te falo disso com propriedade, de maridos que se converteram depois de anos de oração e a esposa depois disso perdeu o sentido da sua fé. Então encontramos pessoas que estão buscando por coisas, congregam por coisas, se relacionam por coisas. O plano de vida do próximo ano que está devidamente anotado já em dezembro, para que na virada do ano as minhas condições, os meus termos estejam legíveis ao Senhor. E isso muda a questão, porque o meu coração passa a estar apontado naquilo que é perecível, naquilo que a traça corrói, em coisas que são circunstâncias que ora sim e ora não, e eu acabo me vendo vulnerável às minhas próprias despesas. Querido, se o que eu estou me tornando é tão mais importante, então como que eu faço para mudar o foco dos meus objetivos? É simples, uma mera leitura acerca das suas circunstâncias. Pense comigo, aquilo que tem o poder e que te faz caminhar, tem o poder de te fazer caminhar, pode muito bem te fazer parar. Então, se isso tem o poder de te fazer parar, talvez aquilo que você tanto deseja seja um empecilho na sua vida e na sua caminhada. Então, tirar o foco do que se necessita, das circunstâncias à volta, e começar a olhar para o Senhor como objetivo da sua fé, vai te elevar a um lugar diferenciado. Talvez enxergar as coisas de uma maneira que você ainda não enxergou. Começar a contemplar notícias com os seus ouvidos. Sim, eu vou ouvir notícias de uma maneira diferente. E aquilo que em determinado momento te tirava do eixo, já não te influencia mais. Então nós começamos a orar e entrar nesse lugar para com o Senhor, conhecendo o Senhor, sabendo que quem vai me transformar é o Senhor, porque Ele é o meu combustível. E se Ele é o meu combustível, só Ele tem o poder de me parar. Então não são as coisas à minha volta que me afetam.
E não são mais as coisas que definem o meu humor, que definem para que lado eu devo ir, para a esquerda ou para a direita, pois eu começo a caminhar em fé, olhando firmemente para o fundamento da nossa fé, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu oro, eu me consagro, eu começo a jejuar, eu começo a agir de uma maneira diferente, porque eu quero mais estar com Ele. E se eu quero mais estar com Ele, querido, não são coisas à sua volta que vão fazer com que você perca tempo mais na sua vida. Nós conhecemos os salmos, conhecemos todos eles, e uma boa parte são muito conhecidos. E lá no Salmo 91 traz um fundamento que diz um entendimento de proteção, de gratidão na oração do salmista, dizendo que alguns tantos cairiam à sua direita, outros tantos à sua esquerda, mas na confiança dele diria: eu não serei atingido. O que cai à minha volta são circunstâncias, embora o texto denote e aponte isso como pessoas, terremotos acontecendo e eu me mantendo intacto, não somente porque estou portando o amuleto da sorte, mas porque os meus olhos estão no Senhor. Então, querido, entenda, buscar alguns lugares em Deus e querer entrar em alguns lugares em Deus é permitir que o Senhor promova alguma desordem na sua vida para que o que é efetivamente verdadeiro permaneça, queimando aquilo que é palha, queimando aquilo que deveria ser queimado, tirando toda a erva daninha, tirando o chão de você se necessário, para que você entenda que não são as coisas humanas que afetam, ou que influenciam, ou que deveriam influenciar o seu caminhar. Entenda uma coisa: o Senhor age muito além do que estamos vendo ou do que pensamos. Então, a nossa fé está baseada no Senhor. Por que então orar por coisas? Talvez estejamos orando errado. Não é à toa que os discípulos direcionaram ao Senhor uma pergunta muito simples. Então, nos ensina a orar, fundamenta a nossa oração. E na oração do Pai Nosso, nós entramos num outro lugar, num outro termo, que faz completamente a diferença sobre a ótica que devemos enxergar as condições. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Estabelecendo em todos esses termos não somente uma oração poderosa a ser feita e repetida, mas o fundamento de quem entrega ao Senhor as suas circunstâncias e faz dessa entrega uma prática de vida, entendendo a sua porção, o seu momento e o lugar aonde se deve estar. Querido, das crises, das pessoas que estão passando em inúmeros lugares, não somente aqui, mas em vários lugares. As crises não estão somente ligadas a recursos financeiros, a problemas familiares, mas o cerne disso tudo se chama crise de identidade. Conhecer a si mesmo, ter uma convicção do seu chamado e daquilo que se foi chamado para a prática, o exercício dessa vida devocional. Então as pessoas começam a temer, literalmente, porque quando se deparam consigo mesmo, às vezes se encontram com o ser mais detestável e ao olhar no espelho contemplam mais uma vez aquilo que elas mesmas repudiam. Se ao olhar no espelho nós contemplamos alguém que não é Jesus, é porque ainda resta uma grande porção, ou talvez um bom trabalhar do Senhor nesse indivíduo. Então, se ainda resta uma porção, se eu olho no espelho e não vejo Jesus refletido na minha face, então eu preciso fazer um pouco mais.
E não tem nada a ver com pressão para o teu lado, querido, descansa aí. Mas tem a ver com a sua sujeição ao ambiente. Repita comigo: eu preciso aprender a me sujeitar ao tratamento do ambiente. Afinal de contas, nós somos tratados nas coisas mais sutis que nos são apresentadas todos os dias da nossa vida. Quer saber onde está o teu coração? Quer saber onde está o teu nível de fé, o teu nível de graça? Pensa aí naquela pessoa que te tira do eixo. Pensa aí naquele indivíduo, naquela situação que você precisa resolver, e mais cedo ou mais tarde ela vai se apresentar. E a hora que ela se apresentar, você vai saber exatamente aonde está o seu coração. É quase como se fosse um gatilho, é orar ao Senhor e pedir paciência, e situações anti-paciência nos são apresentadas. Orar ao Senhor e pedir tranquilidade, parece que vem uma grande tempestade, só para que nos seja manifesta a oportunidade de acalmá-la. Se apresentam condições e condições e condições, e nós vamos reagindo a essas condições, correspondendo. A questão é, correspondemos sempre da mesma forma ou de uma maneira diferente? No processo do Senhor, eu vou sim me esvaziando, e já não sou mais eu, e logo estou me confundindo com o próprio Cristo, porque há muito tempo atrás eu responderia de determinada forma. É um tapa, toma um soco. Toma uma voadeira aí, vai de brinde hoje. Aí hoje vem um tapa, eu ainda dou aquela olhada para fazer alguma coisa, mas eu já não consigo mais revidar. Afinal de contas, o que Jesus faria em meio a tudo isso? Em meio a essa situação? Se eu vivo no meio da renúncia, num ambiente que vive buscando a renúncia no Senhor, porque ainda as nossas armas são contrárias ao que o Evangelho sinaliza. Entenda uma coisa: é perigoso estar num lugar como esse. É perigoso se assentar em mesas de pessoas que insistem em serem gente. Congregar é se comprometer com o ambiente, permitir que o agir manifeste e me transforme apesar de mim, e não por causa de mim. Queridos, congregar em uma igreja, em uma denominação, em um lugar que se diz com uma visão de reino, é se jogar numa verdadeira lareira, não das vaidades, mas numa lareira que vai deixar somente o que é para ficar, vai ficar somente o que é, e o que não é vai deixar de ficar. Jesus se esvaziou de si mesmo e habitou entre nós e se fez gente para tratar gente. Isso está lá em Filipenses, no capítulo 2, depois você dá uma lida naquele texto e leia com calma, com tranquilidade. Você vai encontrar ali um que deixou de ser para se tornar um de nós, somente para que a prática fosse comunicável, verdadeira, enquanto o próprio Cristo fez isso na sua prática de vida. Enquanto aqui esteve, muitos homens tentam se fazer diferenciados. Parece que a religião nos apresenta o seguinte: agora virou para crente, agora você é cristão, agora você tem responsabilidades, muda aí a sua roupa, muda aí o seu jeito de falar. Começa a decorar uns versículos aí para ficar bem bonito, e quando alguém te vê, fala com a voz mais impostada, pois afinal de contas agora você faz parte da instituição, e ai de você se não orar desse jeito, porque então a tua oração não vai ter poder nenhum sobre o que você está orando. Se eu disser, querido, eu tenho algo de Deus para você, não vale. Se eu não disser, eis que te digo, varão, não tem poder.
Então o ato de comunicar como gente ofende a religião. O ato de comunicar com humanidade, acolhendo as mazelas, devolvendo amor, devolvendo carinho, devolvendo abraço, sendo uma pessoa de verdade, ofende a mente de quem se fundamenta naquilo que é inviável. Homens se escondem atrás de máscaras, homens se guardam atrás de trajes, homens se guardam atrás de outras línguas, outras formas de falar que não são entendíveis, e volto a dizer, não são viáveis. Sujeitam pessoas ao seu caminhar, só para que elas olhem para ele, vejam aquele ser de plástico, de mentirinha, e olhando para ele, acabam dizendo, não é para mim, então vai lá, fala com Deus, você vive aí nesse sobrenatural inalcançável, e depois vem aqui e me comunica o que o Senhor está dizendo. E toma aqui minha oferta e meu dízimo, porque daí está tudo certo. Isso não é nada diferente do que aconteceu no Velho Testamento, naquela prática de Moisés, onde o Senhor acolhia todo o povo, dizendo, diga que subam. E o povo temeu pelas condições, pelos termos, com medo de morrer, disseram, vai tu, Moisés, e fala com Deus, e tenha certeza, nós te ouviremos. Que interessante, né? A gente terceiriza a responsabilidade, neutraliza o seu sacerdócio, o seu ofício, trabalha para que outros possam se relacionar com o Senhor, abre e fecha aspas, e nisso nos escondemos da nossa responsabilidade. Passamos a conhecer o Senhor de ouvir falar, mas de ver, de fato, de caminhar junto, mal o conhecemos. Eu não estou aqui para ofender a sua mente, e muito menos para dizer o quanto que você não é espiritual, mas estou aqui para abrir uma grande porta nessa noite, nos termos proféticos que essa palavra carrega, para que você adentre em outros lugares e entenda a força da coletividade, a força que é produzida em nosso meio quando entendemos individualmente o nosso sacerdócio, que está pautado no ofício não somente de falar, mas que entende os céus e comunica aos homens, e entende os homens e discerne conforme a ótica dos céus. Isso é sacerdócio, é estar no meio desse caminho, sempre entendendo, estabelecido lá em Efésios, no capítulo 4, que estabelece essa diversidade, que uns foram chamados para isso, para aquilo ou para aquilo outro, tendo ali na base da sua movimentação, e em 1 Coríntios, a certeza, a convicção de que eu não preciso ser tudo, mas eu não posso anular aquilo que eu sou. Mas pastor, você falou ali atrás que a crise de identidade é quase que generalizada. Sim. Então como é que eu adentro nisso para conhecer quem eu sou? Primeiro termo, nós já falamos aqui. Eu já falei para você. Se sujeitar ao ambiente, na coletividade. E ter nesse termo coletivo o ambiente adequado para ser forjado. Repita comigo, eu preciso ser forjado. E mais uma vez, eu preciso ser forjado. Entenda, quanto mais clareza eu tenho de quem é Cristo, é mais clara então a minha vida. O relacionar com Ele e com as pessoas deixa de ser no modo automático, passa a ser de forma proposital, intencional. Eu começo a me relacionar com gente porque sei que em meio às pessoas, em meio ao corpo de Cristo, eu sou viável. Embora eu seja meio chato às vezes, embora eu tenha as minhas manhas, as minhas picuinhas, os meus jeitos, os meus trejeitos, eu preciso congregar. Eu preciso estar à volta de gente, eu preciso não ser do automático, eu preciso entender que
estando no meio dos louvores, estando cantando, estando manifestando, estando de uma maneira completa, sujeito ao ambiente, eu começo a bater algumas estacas na minha fé. E na minha caminhada, eu começo a enxergar luz. Eu começo a enxergar aquilo que faz sentido. Eu começo a enxergar aquilo que em mim produzirá coisas extraordinárias. Abra sua Bíblia comigo lá no Salmo de número 106. Te louvamos, Senhor. Tu és bendito nesse lugar. A tua palavra é maravilhosa e é vida. Glória a Deus. Salmo de número 106. Nos diz assim: Aleluia! Dai graças ao Senhor, porquanto Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Quem poderá proclamar as proezas do Senhor e apregoar todo o louvor que merece? Felizes os que observam o direito e praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, ó Eterno, de acordo com a tua benevolência, para com o teu povo. Vem em meu socorro quando o salvares, para que eu possa ver felicidade dos eleitos, agradar-me com a felicidade do teu povo e gloriar-me com a tua herança. Pecamos como nossos antepassados, cometemos iniquidade, praticamos o mal. Nossos pais no Egito não deram a devida atenção aos teus sinais milagrosos, esqueceram dos teus inúmeros favores, rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Entretanto, ele os salvou por causa do seu nome, para deixar manifesto o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e este secou, e permitiu-lhes andar pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os da mão daquele que os odiava, resgatou-o das garras dos inimigos. As águas cobriram seus adversários, sem que um só deles restasse. Então creram em suas promessas e a ele entoaram cânticos de louvor. Preste atenção aqui um pouquinho. A gente estava falando de circunstâncias agora há pouco. Eu sei que você estava refletindo sobre isso, porque muitas vezes é o que nos traz até um culto. É o que nos faz parar e ouvir uma palavra na internet, é o que nos faz assistir uma transmissão ao vivo, é o que nos faz ouvir determinada palavra, ler um livro. As circunstâncias nos movem, elas nos impulsionam, quase que se os problemas fossem nos arrochando, e a gente não vai se moldando a ele, mas precisa encontrar respostas à vida. Interessante que o Salmo 106, ele traz um grande resumo daquilo que o salmista aponta como um ato heróico de Deus para com o povo. Um povo que era oprimido, um povo que era perseguido, um povo que sofria suas próprias mazelas e em meio aos olhos dos outros tinha um Deus desacreditado. Então vence as orações, os clamores e as súplicas e se levanta então lá no Egito Moisés, em resposta ao que o próprio povo clamava. Dentro do plano de salvação do Senhor se estabelece um resgatador que se manifesta, se estabelece e recebe ordens de Deus para que se cumpra a libertação do povo e o povo seja livre daquilo que os oprimia. Então, sendo eles livres daquilo que os oprimia, começam a fazer toda uma caminhada, aquilo que você já sabe e conhece de alguma forma. Eles saíram, foram livres de Faraó. E relata o texto no seu ápice, dizendo: olha, vimos sinais, milagres, prodígios e maravilhas. E inclusive, em meio ao mar, eles andaram sobre ele, caminharam, ou seja, eles passaram para o outro lado em seco, e aqueles que os perseguiam acabaram ficando pelo caminho, morreram, seus inimigos ficaram para trás. O Senhor fez coisas extraordinárias nesse dia. O Senhor fez com que no meio de toda aquela perseguição eles fossem vitoriosos, ou seja, Deus deu a vitória tão esperada. Se sentiram fortalecidos por aquilo que viram.
fortalecidos pelas circunstâncias resolvidas, pelos processos de muito tempo que estavam ali sendo selados por um novo tempo na sua vida. E então, isso serviu como um cântico extraordinário, serviu como motivo para glorificar ao Senhor. E nós lemos aqui no texto que diz: então eles creram em suas promessas e a Ele entoaram cânticos de louvor. Uau! Se o Senhor me der determinada vitória, se o Senhor resolver determinada questão, se o Senhor fizer determinadas coisas na minha vida, aí sim então eu terei motivo para adorá-lo, para glorificá-lo, porque Ele é um Deus de vitória na minha vida. É legal isso, né? Parece que a gente colocou uma faixa ali na frente dizendo: quarta-feira poderosa do milagre, vem cá, vai levar o seu milagre para casa e depois não deixa de voltar aqui correndo para que a gente possa te entrevistar e dizer: como é teu nome? Como é que era a tua vida? Eu morava lá no Egito e a coisa lá era brava, a gente tinha um trabalho escravo, não era legal. É mesmo? E aí, como é que foi? Aí eu recebi uma palavra, e essa palavra veio de muitos outros, dizendo que o resgatador tão esperado já estava no nosso meio. E começou a acontecer umas coisas estranhas assim, uns sinais começaram a vir do céu, aquelas tal das pragas começaram a manifestar, mas Deus guardou nós, então nós estávamos guardados. É mesmo? O que aconteceu? Aí começaram a perseguir a gente, depois de ter liberado a gente, mas o Senhor deu vitória, amém? Amém. E aonde foi que você conseguiu essa bênção? Foi aqui nessa denominação. É para aplaudir de pé. Você liga a tua TV 3 horas da manhã, quando você está com insônia, você assiste o quê, irmão? Você pensa assim: quero ouvir uma palavra abençoada aqui, né? Na TV por assinatura. É o que rola. Vamos celebrar o milagre que o Senhor fez. Claro que a gente celebra e se alegra. Eu tenho muitas coisas para compartilhar de feitos do Senhor na minha vida. Coisas que me tiravam o sono e logo se resolveram. E quando se resolveram, eu me alegrei demais e fiquei feliz e satisfeito. Mas isso não se tornou a base da minha fé. Tem gente que vive do testemunho de 35 anos atrás. E se perguntar hoje: e aí, como é que está a vida? Jesus está cuidando, né? Digo: mas e aí? E o fogo no olho, e a animosidade? Não sei, vamos no culto, vamos na igreja, vamos buscar alguma direção. Tá bom. Conversinha estranha. Quando eu falo nos sujeitarmos ao ambiente, eu não estou dizendo ao ambiente coletivo depressivo. Eu não estou dizendo ao ambiente que te puxa para baixo, ao ambiente que te faz ficar emburrado. Não quero mudar, eles também não mudam, mas também não vou embora. Esse povo só faz o que quer, ninguém me comunica, ninguém me convida para nada, mas no culto do Natal eu vou estar lá, só para dar na cara, só para dizer: eu estou aqui mesmo e é isso aí. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Em quais mesas você tem se assentado? Com quais pessoas você tem conversado? Que tipo de gente você tem caminhado cotidianamente, dizendo que congrega, que se reúne, que tem tempo de qualidade, não sei o quê? Que tipo de qualidade? Vamos aferir a qualidade do tempo. Vamos aferir o que é falado. Vamos aferir o nível de murmuração. Vamos aferir aquilo que se torna murmuração a partir de se lembrar que precisa resolver algo amanhã. Qual tem sido a mesa que você tem sentado? Qual tem sido a mesa que você tem comido? Quais são as pessoas que você diz que comunicam a sua fé e fortalecem os seus passos? As que te sustentam com gravetos de palito de picolé, com palitos de dente, dizendo que aquilo é fundamento e que nada produz. Você não sabe o que é um abraço meu com o pastor César Prates. Nunca nos vimos antes de congregarmos no mesmo lugar.
Mas sempre quando nós nos abraçamos, aqui no culto, quando a gente chega, sempre rola um manto. Sempre rola uma palavra de encorajamento, não é? Eu me alegro, pastor, de congregar na mesma igreja que você. Porque eu nunca saí de uma palavra, de um abraço com você, de uma palavra de bênção. Às vezes, não estando bem, chego na igreja, sou sustentado por quem não sabe da minha condição. Mas transpira o evangelho. Poderá vir alguma coisa ruim de quem anda com Jesus? Poderá vir alguma coisa ruim de quem caminha com Cristo, de quem insiste em dedicar sua vida, às vezes naquilo que nem está vendo? Por que eu te falo isso? Se abasteça do coletivo. Pastor Éder, homem de Deus, sempre com carinho, com amor. Tantos outros aqui na igreja que fazem dos dias verdadeiros lembretes de que o corpo é orgânico, tem vida, não é de plástico, é real, tem jeito, está vivo, está pulsando, está transmitindo vida. Quando diga o fraco, eu sou forte, não é só uma palavra de ânimo, mas é em meio às suas insuficiências, encontre as fortalezas à sua volta, enganche neles e prossiga para o alvo, que é Cristo Jesus. Em que mesas você tem se assentado? Quais os tipos de conversa têm nutrido os seus ouvidos, têm alimentado o seu entendimento? Casais, sobre o que vocês têm conversado? Acerca dos outros, de quem faz mal, de quem já fez mal, ou talvez de quem merecia o mal. Entenda, ser fortalecido por circunstâncias ou por questões, querido, é nível raso. Agora, ser fortalecido no Senhor, as circunstâncias e as questões começam a se sujeitar à sua palavra, que já não é suficiente somente de coisas ruins, abastecida de coisas ruins, mas das coisas do alto, que pela constância acabam contribuindo efetivamente para a nova criatura, o novo ser, a qual você está se tornando. E não interessa o nível. É como se fosse um grande prédio, e alguns moram lá em cima, outros moram lá embaixo. Quem mora lá em cima vê coisas além do que quem mora lá embaixo. Não é? Onde eu moro tem gente que mora muito acima de mim e está vendo coisa ali que eu não estou vendo. Mas a rua é a mesma. O CEP é o mesmo. O número da rua ali é o mesmo também. Aí da religião diz o seguinte: fica aí embaixo, leigos, eternos leigos. E na visão de reino, quem está lá em cima, cara, desce muitas vezes de escada, só para fazer com que quem mora lá embaixo também venha aqui em cima, não só dá uma espiadinha, mas venha aqui em cima e olhe, contemple as mesmas coisas que se está vendo. Se fala que a movimentação apostólica e profética, ela trabalha no fundamento, os apóstolos no fundamento, é para que outros possam pisar em cima e literalmente crescer mais, além deles próprios. Eu não acredito no evangelho que produz pessoas que não pensam, que não oram, que não se relacionam com o Senhor. Eu acredito no evangelho que desperta, ativa e faz com que essas pessoas encontrem o Senhor no caminho. E no caminho elas são melhoradas e a partir de um encontro genuíno acabam vivendo coisas muito maiores e extraordinárias. Discípulos de Jesus não são castrados. Discípulos de Jesus não são limitados. Discípulos de Jesus não ficam pelo caminho mendigando. Discípulos de Jesus recebem uma palavra do próprio Cristo que diz: aquele que crê fará obras ainda maiores. Obras ainda maiores do que aquelas que eu mesmo fiz. Você entende o processo? Se é fundamento, é para te ver bem, meu irmão. Não é para te ver mal, sair daqui com peso de consciência. É para te ver adentrar em um lugar diferenciado.
em um lugar que vai te posicionar de vez. E você, sim, será possível, viável, não nas suas forças, mas naquilo que o Senhor está proporcionando em você. Através do corpo, através do coletivo, através da diversidade ministerial que nos molda, nos forja e nos faz extraordinariamente humanos, seres sobrenaturais, cheios de Deus, que não tem problema de ser gente na frente de gente, que se esvazia só para que Deus seja. No Salmo 106:12, então, termina ali com todo mundo glorificando de pé todos os feitos do Senhor. É lindo. Aí no Salmo 106, no versículo 13, logo na sequência diz: muito depressa, porém esqueceram os seus feitos, e não quiseram esperar para conhecer mais dos seus desígnios. E se agora, nesse exato momento, você recebesse a resolução da sua vida, agora, tudo fosse para o devido lugar, o tempo da celebração viria, uau, a euforia, e depois o senso de propósito, de buscar ao Senhor, já não lhe faria mais sentido. Não, pastor, mas com tudo resolvido eu vou buscar o Senhor. Vai nada. É aquela oraçãozinha cara de pau, que Deus, conhecendo os nossos corações, as nossas intenções, acaba dizendo assim: Israel, né? De novo orando desse jeito. Eita. Que tinha tanta coisa que eu não sabia como resolver. E se resolveu. E eu mesmo não pude nem me gloriar naquilo, porque foi o Senhor quem fez. E nem aconteceu no tempo que eu queria que acontecesse. Aconteceu algumas coisas antes e outras coisas depois. E eu olho para tudo resolvido e não consigo nem me alegrar muito, porque foi Ele que fez. E a forma de fazer também não foi do jeito que eu orei, Ele fez muito melhor. Então eu me sinto constrangido da forma de orar com o Senhor e pedir determinadas coisas, porque Ele insiste em dizer e afirmar que os pensamentos dele são mais altos do que os meus. Então eu não estou muito nem preocupado com os desfechos, mas aquilo que está sendo produzido em mim a partir das britadeiras à minha volta. A partir de tudo aquilo que é terremoto, aquilo que está caindo, aquilo que está ruindo. E logo depois que está tudo ruído, eu olho e digo: não dá mais jeito. Aí começa a brotar algumas coisas que eu também não entendo, e eu digo: Senhor, Tu sabes. E o que era medo passa a ser coragem. O que era depressão na minha vida passou a ser alegria. O que era impensável passou a ser uma realidade. E eu olho para tudo e digo: não fui eu que fiz. Deus diz: eu sei. Mas você se sujeitou, não se sujeitou? Eu digo: então por que você está surpreso? Eu digo: não sei. Talvez até o tanto que eu me sujeitava, eu estava não acreditando muito daquilo, porque eu ainda luto contra mim mesmo, esmurrando o meu corpo e fazendo de mim um escravo, um servo, fugindo à minha vontade, fugindo à minha própria decisão, à minha forma de ver as coisas, à minha forma de julgar as coisas. Isso é renúncia. E andar num lugar de renúncia é adentrar no entendimento de Deus, a ponto de que, de vez em quando a gente faz alguma coisa que dá certo, se sujeitando, não revidando, não perseguindo, não amaldiçoando, não depredando a vida do outro, a gente ainda diz: eu acho que não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Está tomando uma proporçãozinha aqui dentro. Está emanando certa luz sobre alguns assuntos. Nem vomitei mais sobre determinada pessoa. Ao pensar na pessoa, eu já nem blasfemei, eu nem nada. Não produz mais nada em mim.
estou até orando pelo indivíduo. A gente começa a ser transformado e a vida começa a ficar legal. Chapado, cheio de Deus, improvável, questionável por muitos, mas em Cristo plenamente viável, porque não anula a sua humanidade e vive o sobrenatural sem merecer. Se você está disposto a uma nova vida com o Senhor, adentre num lugar de sujeição e veja acontecer, até mesmo que você nem orou e o que você nem merece. Afinal de contas, nunca foi sobre nós. Todas as coisas são por causa dEle. É para Ele, é tudo dEle. Então eu me sujeito a Ele e Ele coloca tudo em ordem, no seu tempo, do seu devido jeito, da sua forma, e eu aprendo a descansar. Versículo 14 do Salmo 106 diz: dominados pela fome no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Concedeu-lhes tudo o que reclamavam, mas por sua gula mandou-lhes uma doença horrível. No acampamento eles invejaram Moisés e Arão, consagrado do Senhor. Então o Senhor abriu a terra e engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Algumas traduções são bem diferentes da King James que eu estou lendo, e tem uma que me chama muita atenção por se aproximar bastante do original, que diz: concedeu-lhes Deus o que pediam, mas fez com que lhes definhasse a alma. Você já parou para pensar em oração respondida? O Senhor respondeu minha oração. Talvez isso não seja tão bom assim quanto você pense. Empapuçar com aquilo que se recebe, definhar, amargurar, sofrer, tendo tudo que tanto se quis. E do Senhor não teve nada. O que era para ser vida se tornou a morte. Sendo morte, querido, não é por aí. Não é um bom caminho. Repense, reflita sobre as suas orações. Mateus 8,34 nos traz um entendimento muito interessante. Todo o texto, depois você lê em casa Mateus 8, por favor, deixa marcado na sua Bíblia. Eu vou ler para você aqui a versão, a mensagem, que diz assim: reunindo uma multidão e seus discípulos, Jesus disse: quem quiser seguir-me tem que aceitar a minha liderança. Quem está na garupa não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abracem-no. Sigam-me e mostrarei a vocês como agir. Pois a autoajuda não é ajuda. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para ser realmente salvo. Qual é a vantagem de conquistar tudo que se deseja e perder então a si mesmo? O que vocês teriam para dar em troca da própria alma? Ah, meu Deus! Quer ser feliz, querido? Eu tenho certeza que você quer, e quantas vezes se pergunta no meio do processo quando de fato haverá plenitude nisso. Eu tenho uma dica para você. Está lá em Mateus, depois você lê na tua versão. Vai se acertar com o Senhor. Não fuja do sofrimento, abrace-no. Agora não para ficar murmurando, mas para entender que, de fato, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu estou sujeito a determinadas situações, sim, isso está produzindo em mim coisas que outras situações, outras circunstâncias não produziriam. Eu me sujeito à vontade de Deus, Ele começa a produzir. E se coisas estão à minha volta, Ele vai resolver e vai fazer com que elas se resolvam. E se elas não se resolverem, talvez ouviremos um belo e escrachado do alto dizendo: a minha graça te basta. Nos processos, nós precisamos entender que são do Senhor, nós nos sujeitamos a eles. Fazemos uma leitura do tempo e na leitura do tempo encontramos paz, segurança e tudo aquilo que precisamos para caminhar. Quer ser feliz?
Claro que quer. Perdoe o mundo à sua volta. Tire das pessoas a autoridade que elas têm em influenciá-lo para o mal. Faça com que a sua vida adentre novos níveis no Senhor e saia recolhendo os crachazinhos por aí. Esse aqui tem autoridade para me tirar do sério. Esse aqui tem autoridade para tirar a minha paz. Aqui tem autoridade para arrancar de mim a felicidade. Aqui tem autoridade para levar os meus sentimentos, para levar a minha expectativa, a minha esperança. Eu vou tirando os crachazinhos que eu mesmo coloquei nas pessoas, rotulando elas por aquilo que muitas vezes elas nem são. Pego tudo isso, entendo a palavra que diz: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, oprimidos, vocês que estão se sentindo mal, antes de tudo venham, ouçam o meu convite e depois fica tranquilo, eu vos aliviarei. Pego toda essa tranqueira, deposito em Jesus, sim, todas as minhas mazelas, todos os meus maus, e Ele começa então a aliviar-me. Quando eu perdoo o mundo à minha volta, eu tiro os meus argumentos da terceirização da responsabilidade. E quando tiro os argumentos da terceirização da responsabilidade, eu passo a viver de fato, comigo mesmo, de verdade, sem apontar para o outro aquilo que eu estou vivendo, sem destinar ao outro a responsabilidade sobre o meu futuro, e o meu destino, de fato, começa a estar sujeito às mãos do Senhor. Para encerrar, Salmo de número 116. Te adoramos, Pai. Nos diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque Ele inclinou para mim o seu ouvido e, portanto, enquanto eu viver, o invocarei. Os laços da morte me envolveram e, surpreendido pelas tribulações do inferno, encontrava-me em profunda angústia e tristeza. Invoquei o nome do Senhor e disse: ó Senhor, liberta-me. O Senhor é benevolente e justo, nosso Deus é misericordioso. O Senhor cuida das pessoas simples quando eu já não tinha mais força. Ele me salvou. Volta minha alma ao teu repouso, porquanto o Senhor tem sido generoso para contigo. Visto que me livrastes da morte, das lágrimas meus olhos e meus pés da queda. Andarei na presença do Senhor na terra dos vivos. Conservei a confiança mesmo quando dizia: estou sobremodo aflito. Ou seja, eu guardei o meu coração independente das circunstâncias, todas elas narradas aqui. Eu dizia em minha consternação: ninguém é digno de confiança. Versículo 12: como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Elevarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. Custa muito ao Senhor ver morrer os seus fiéis. Ah, Senhor, bem que sou teu servo, sim, sou teu servo, filho de tua serva. Livraste-me dos meus grilhões. Se coloque em pé nesse momento, vamos orar. O Salmo 116 nos traz um pano de fundo extraordinário, de circunstâncias, de coisas que estão relacionadas, e nisso vai havendo uma libertação, porque eu vou permanecendo. E quanto mais eu permaneço, às vezes eu tento retribuir ao Senhor tudo o que Ele está fazendo e não encontro nada em mim digno de devolver. E nisso acaba se escrevendo uma nova história, num relacionamento íntegro, claro e profundo. O convite nessa noite é para você fazer um pouco diferente. Primeiro, perdoe o mundo à sua volta. Agora, já. Não por uma emoção, por uma necessidade, mas por uma decisão. Ninguém é responsável pela sua desgraça, pela sua mazela. Não deixe isso tomar proporção na sua mente. Segundo, se achegue mais próximo do Senhor.
e faça com que a sua vida comece a ter uma experiência íntima, pessoal e intransferível, que vai muito além do que os olhos humanos podem ver, do que os ouvidos humanos podem ouvir e do que simplesmente a boca humana pode falar. Eu queria orar com você e te convido a vir aqui à frente se você sentir no teu coração, porque estar mais próximo do Senhor requer renúncia, e se necessário renunciar para começar de novo, faça assim, não há problema nenhum em fazer isso. Decidir pelo Senhor, pela causa do céu, é abrir e escrachar a própria vida para o novo de Deus. O coração se abre, os céus se abrem, e nós já não podemos mais sermos chamados de os mesmos. Vamos cantar essa canção. Em nome de Jesus, nós te adoramos, Pai. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Senhor, o Senhor não tem problema nenhum em fazer tudo de novo, novamente. Dedicamos nossa vida a Ti, Senhor, e em Ti queremos confiar plenamente, já não dando ouvido aos ruídos à nossa volta, perdendo a frequência da Tua voz. Queremos reconhecer-te em todas as áreas da nossa vida, e em Ti, Senhor, e em Ti caminhar um novo caminho, ou talvez até o mesmo caminho, só que com novos pés, um novo entendimento, um novo olhar. Senhor, a todos esses que estão aqui hoje, a esses que se decidem pela causa, reafirmando a aliança contigo, faz o extraordinário, Senhor, em cada um, trazendo, Senhor, a luz a si próprios, não como holofotes de aparência, mas como portadores, verdadeiras candeias, lanternas perambulantes, que andam por aí na vida cotidiana, trazendo clareza às situações. Em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, nós queremos te agradecer e te louvar por trazer entendimento aos nossos corações. E a cada um, Senhor, que veio aqui nessa noite e requer, Senhor, decisões, tomada de decisões, posicionamentos, que saiam daqui com a devida clareza, que saiam daqui contaminados e contagiados por esse ambiente,
que afirma as nossas responsabilidades, não somente no entendimento humano, mas naquilo que o céu está comunicando, naquilo que o céu está fazendo. Pai, vem sobre nós com um manto de graça, de leveza, vem com a tua justiça, vem com o teu cuidado, aliviando, Senhor, as nossas questões, tudo aquilo que entregamos no teu altar nessa noite. E faz mais uma vez, pois a nossa vida, toda a nossa vida é feita para Ti. A Ti a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Que o Senhor lhes abençoe grandemente, que Ele te guarde, te fortaleça, que Ele levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz, aquela paz que excede a todo entendimento, que fortaleça os seus passos, te traga clareza, em nome de Jesus. Vão em paz, queridos. Que Deus os abençoe.